Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, dos dias 18 até o dia 22 de abril. Mas antes eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Fernanda tem certeza que foi mais de uma mentira de Bárbara. Franco concorda, mas também acha que Oregon não é a pessoa mais ética que conheceu na vida. Adriano chega na casa de campo e vê Fernanda e Franco conversarem. A cartomante pergunta para a Aurora se ela contou para alguém sobre o que está acontecendo com ela. A menina responde que contou só para a Bárbara. A mulher conta que ela fez bem, pois Bárbara é a única pessoa dessa família que pode acreditar que ela está vendo coisas do além. Adriano liga para a Bárbara e conta que está na casa do campo. Bárbara responde que está ocupada e desliga o celular sorrindo. Franco pergunta a Fernanda o que está acontecendo entre eles. Fernanda responde que foi só um acidente que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Franco pergunta a ela o que ela fez na festa em um lugar que não tinha ninguém. Fernanda se levanta e diz: "Por que você pergunta isso?" Franco responde: "É porque essa é bobagem. Eu pensei que você teria ido ver o carro escondido do seu pai." Fernanda nega ter ido. A cartomante conta a Aurora que está vendo uma presença de uma mulher de branco segurando um lenço com as iniciais RS e pergunta o que significa. A Aurora responde que o lenço é da sua mãe, Rebeca Sanches. Fernanda está conversando com Franco Santoro quando sua amiga Érica liga para ela, mas ela não atende a ligação. Na Lactus, Florzinha conta a Érica que não sabe onde está Fernanda. Érica então liga para Franco Santoro, que também não atende. Fernanda diz a Franco: "Olha, chega, melhor esquecer. E assim evitamos que continue brincando com os sentimentos de Érica. Chega." Franco revoltado responde a ela: "Aqui você é a única pessoa que está brincando com o sentimento das pessoas. Eu tô falando do seu marido e de todo mundo." Fernanda pergunta a ele se ele irá se casar com Érica. Já na Lactus, Florzinha pergunta a Érica se irá esperar por Fernanda. Érica responde que não, se levanta para ir embora. Florzinha conta a ela que sabe de algo muito grave. Franco pergunta a Fernanda se tem algum problema dele e Érica se casarem. Fernanda responde que não, mas não entende que como é possível que ele irá se casar com Érica, sendo que alguns dias ele a beijou. Franco Santoro a corrige, dizendo que eles se beijaram, e pergunta a Fernanda se ela acha que está enganando Érica. Ela responde que sim. Então Franco diz: "Se eu estou enganando ela, por que você não conta para sua amiga que eu estou enganando ela?" Adriano liga bem na hora e Fernanda recusa a ligação. Fernanda conta a Franco que naquele momento ela estava muito confusa sobre tudo. Franco pergunta se ela irá continuar casada com Adriano. Fernanda, revoltada, grita sim. Adriano vai embora. Na cartomante, a Aurora conta que tinha esperança de encontrar sua mãe, mas ela está morta. A mulher revela que realmente ela está morta e já faz muito tempo, e que agora seu espírito está tranquilo e se levanta para buscar uma proteção para a menina nunca mais ser perturbada. A Aurora sozinha diz: "Mamãe, quantas vezes eu pedi para Nossa Senhora que me concedesse o milagre de te encontrar. Queria te conhecer, sentir o seu abraço, dizer quanta falta me fazia e quanto eu te amo. Mas a Virgem não pode me conceder esse milagre, porque você não está viva." Florzinha conta a Érica que viu Adriano no apartamento de Vladimir, mas Érica não acha estranho, pois eles são amigos. Florzinha conta que viu ele quando ele estava foragido da polícia. Então Érica diz: "Então quer dizer que Adriano se escondeu no apartamento de Vladimir quando estava foragido?" Florzinha faz sinal de sim com a cabeça. Adriano vai até o apartamento de Vladimir e liga para o próprio para que ele vá até lá, pois ele quer contar algo muito importante. Vladimir responde que não será fácil sair da empresa, pois está preparando um relatório para Aníbal e pede para que ele fale pelo celular mesmo. Adriano diz que se fosse para ele contar pelo celular ele já teria falado. Vladimir diz que irá tentar falar com o chefe e desliga o telefone. Adriano fica revoltado. Franco revela a Fernanda que está em contato com uma psiquiatra que fará com que Liliana se recupere depressa e assim eles não terão pretexto de se verem. A cartomante conta a Bárbara que a Aurora viu ela com Adriano fazendo amor.
Florzinha conta a Érica a sua história com Vladimir e que pegou ele fazendo cada coisa, mas que não irá contar. Érica fica curiosa e pergunta o que ela viu. Florzinha nega contar. Érica pega o telefone para contar tudo para Fernanda e diz: agora mesmo Fernanda vai ficar sabendo. Fernanda atende a ligação de Érica. Érica diz a Fernanda que elas têm que conversar urgentemente. Fernanda fica preocupada e pergunta do que se trata. Érica responde: é sobre o Adriano. Fernanda se espanta e elas marcam de se encontrar pessoalmente. Bárbara garante que a Aurora foi até a fazenda para ficar espionando, mas a mulher nega e conta que ela os viu por puro acidente. Bárbara pergunta se a Aurora contou para alguém. Ela conta que não, pois a Aurora tem medo de magoar Fernanda e Santiago. Bárbara diz que tem que manter a menina de boca fechada. A cartomante diz: medo. O medo é a solução. Ela tem muito medo, mas não o suficiente. Bárbara responde: ou a culpa. Quando a cartomante iria contar sobre o lenço, a Aurora aparece e pede para ir embora, e elas saem. Terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Orlando conta a Gonçalo que Florzinha foi quem estava passando as informações da Lactus. Gonçalo pede a Florzinha que vá até a sua sala imediatamente. Adriano liga para Priscila e pede que vá para o apartamento de Vladimir. Fernanda pergunta a Érica o que Florzinha contou a ela. Érica pede que, acima de tudo, proteja a Florzinha. Já na Lactus, Gonçalo, bravo, pergunta a Florzinha o porquê dela ter o traído. Florzinha, desesperada, nega tudo. Érica conta a Fernanda que Florzinha descobriu que Adriano estava se escondendo no apartamento de Vladimir. Fernanda diz a Érica que não entende como Florzinha soube de tudo isso. Florzinha nega conhecer Jaime. Érica e Fernanda começam a falar sobre Franco Santoro. Fernanda pede à amiga que tome muito cuidado. Érica diz à amiga: eu sei que Franco é muito sério. Eu não acredito que ele esteja brincando comigo. Sinceramente, ele é minha metade da laranja. E se chegarmos ao altar, me promete, por favor, que seja minha madrinha de casamento. Fernanda diz: como sempre você está se precipitando. Florzinha jura pelos seus pais mortos que não é verdade que o que falaram para Gonçalo. Gonçalo pede que ela vá para casa e que irá conversar com Fernanda. No lado de fora da sala, ela chora. Vladimir observa ela chorando de longe. Adriano pede que Priscila o ajude antes que ele acabe com eles. Ela pergunta quem é que ele está se referindo. Adriano responde: Franco Santoro, o amante de Fernanda. Priscila fica chocada. Franco apresenta a doutora Julieta a Liliana. Fernanda chega em sua sala e avista uma carta em cima da sua mesa e começa a ler. Senhora Fernanda, a partir de agora não sou mais sua assistente, porque o senhor Gonçalo me despediu. Julieta pede que Liliana fale sobre Ciro. A menina lembra do amigo e conta que ele jogava xadrez e que o Rei Branco pode o salvar. Julieta cita as peças pretas. Liliana muda de comportamento rapidamente e diz: a Rainha Negra é má. Bárbara pede para conversar com Camilo. Santiago conta a Aurora que eles não podem se casar antes dos 2 meses, pois todas as datas estão preenchidas. A Aurora o tranquiliza e eles se beijam. Bárbara sugere a Camilo que ele faça o favor a Santiago e a eles que eles precisam mostrar a Santiago que a Aurora não é uma menina que ele pensa. Camilo diz: você acha que ela vai aceitar isso tão fácil? Ela responde que tem certeza absoluta e pergunta se ele quer tentar. Camilo pergunta o que tem que fazer. Então a megera explica. Camilo, interessado, pergunta quando seria. Bárbara responde que na mesma noite. Gonçalo pede que o comandante cancele a investigação do caso de Liliana. Fernanda entra na sala do seu pai e pergunta por que ele despediu Florzinha. Gonçalo responde que Orlando esteve lá com provas que foi Florzinha que passava informações. Adriano pergunta a Priscila se ela confia cegamente em Aníbal Lizaldi. Priscila pergunta o que ela tem que fazer. E ela pede que tire Vladimir de perto dela. Adriano responde que ele tem que manter Vladimir por perto. Fernanda pede a Gonçalo que explique por que tem que acreditar em um desconhecido e não na Florzinha, que é quase da família.
Julieta pede que Liliana coloque para fora a dor que ela acumulou por todos esses anos. Liliana conta que seus irmãos acham que ela é má e que ela revela que não matou sua mãe. Julieta pergunta se ela se lembra quem matou. Liliana responde que foi a hiena e começa a olhar Julieta como se fosse Bárbara e parte para cima de Julieta. Quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Fernanda pede que Gonçalo a explique por que tem que acreditar em um desconhecido e não na Florzinha, que já é quase da família. Julieta pede que Liliana coloque para fora a dor que ela acumulou por todos esses anos. Liliana conta que seus irmãos acham que ela é má e que ela não matou sua mãe. Julieta pergunta se ela se lembra quem matou. Liliana responde que foi a hiena e começa a olhar Julieta como se fosse Bárbara e parte para cima dela. Julieta convence Liliana de que ela não é Bárbara. A menina solta. Camilo pergunta a Bárbara se ela não está exagerando um pouco em relação a Aurora. Bárbara responde: não deveria ter falado com você sobre esse assunto. Camilo diz à madraça que está encantado em ajudá-la. E eles brindam. Na sala, Marina, Vênus e Eduardo conversam sobre o encontro de Lovni e Camilo que acontecerá à noite. Julieta volta da consulta com Liliana e pede que Marina vá ficar com a menina. Vênus acompanha. Eduardo pergunta a Julieta como que Liliana está. Ela responde que Liliana entrou em um surto psicótico por aprofundar o assunto que a deixa muito alterada. Eduardo pergunta o que pode fazer. Julieta responde: precisamos fazer o uso de medicamentos para poder trabalhar a parte emocional. Eduardo, com dúvidas, pergunta se tem alguma chance da menina Liliana se curar. Julieta dá a boa notícia. Com o tratamento adequado, reforçado com uma terapia, acredito que em alguns meses ela está capacitada para reentregar na sociedade, voltando mais fortalecida e com a capacidade de tomar em suas mãos o rumo da sua vida. Franco fica feliz. Camilo conta a Bárbara que sempre achou a Aurora sonsa, tímida e ingênua. Bárbara diz a ele que precisa ter provas que a Aurora não é uma boa menina nem para Santiago, nem para a família, e dá a ele algo para a Aurora tomar e informa que ele deve dá-la só 5 gotas, para tudo acontecer muito rápido. Ao estar se arrumando para o encontro com Camilo, Vênus conta a Marina que até o momento Camilo está se parecendo muito simpático e agradável. Marina pede que ela não caia na armadilha dele. Eduardo conta a Steve que Fernanda não sabe sobre ele e que não foi ela quem colocou as cartas em sua cama. Steve pergunta a ele quem são as pessoas que conhecem sua identidade. Eduardo cita 7 pessoas. Steve diz que deve ser alguém dessa lista. Eduardo nega ser um deles. Steve lembra que o Padre Bosco diz para não confiar em todos e avisa que tem alguém que sabe sobre o seu segredo e que ele corre perigo. Gardênia brava chega e comunica a ele que tem visita. Em seguida entra Érica. Fernanda pede 24 horas a seu pai para esclarecer tudo sobre Florzinha. Gonçalo dá ela as 24 horas e nem mais um minuto. Érica revela a Franco que Fernanda e Adriano não combinam. Franco pergunta a ela se ela já contou sobre isso para Fernanda. Ela responde que não, e que quando contou a Fernanda sobre Adriano estar no apartamento de Vladimir, ela nem ligou tanto. Ele pergunta o porquê dela ter reagido dessa maneira. Érica responde que Fernanda continua apaixonada por Adriano. Fernanda lê novamente a parte que Florzinha deixou na carta, dizendo que é inocente e jura pela sua mãe que está no céu. Érica pergunta a Franco Santoro sobre a tal mulher que ele era apaixonado e se ele pode contar a ela quem era. Franco diz que esse assunto não tem a menor importância. Érica pergunta a Franco Santoro se o acordo deles continua valendo e revela que o ama. Priscila conta a Vladimir que o futuro do seu bebê está em perigo. Franco pergunta a Érica se ela seria capaz de casar com ele, mesmo que ele não a ame. Ela responde: eu acho que o amor pode plantar e cativar. Franco fica pensativo e revela que isso agradou. Priscila conta a Vladimir que tem alguém que estão usando para cobrir roubos e armadilhas, assim como foi feito com Adriano, e pede que ele coopere em tudo, antes que
Vladimir termina dizendo: antes que acusem você de algo terrível. Priscila declara que está com medo, mas nem tanto por ela, e sim pelo bebê. Vladimir dá sua palavra que ajudará a Adriana em tudo e pede a ela um beijo. Fernanda bate na porta bem na hora e eles se assustam. Adriano, revoltado, pergunta a Bárbara há quanto tempo o romance de Fernanda e Franco está acontecendo. Bárbara fica surpresa por ele se importar tanto. Vladimir tenta esconder Priscila em um canto da sua sala. Ao abrir a porta, pede a Fernanda que se encontre na sala dela, pois ele tem que entregar um documento para Aníbal. Fernanda nega e entra na sala, dando de cara com Priscila. Adriano, revoltado, sai da sala. Já sozinha, Bárbara diz como a idiota se apaixonou perdidamente por Fernanda. Priscila conta a Fernanda que foi pedir para Vladimir um extrato da sua conta bancária e se levanta para ir embora. Fernanda pede que não vá e pede um favor, mas antes conta a Vladimir que Adriano se escondia em seu apartamento. Vladimir pede desculpa e diz que Adriano pediu para não contar a ninguém. Fernanda pede a Priscila que a acompanhe até a Prolasa. Priscila pergunta quem ela irá encontrar lá. Fernanda responde que Jaime Correia. As duas saem da sala. Desesperado, Vladimir liga para Jaime e conta que Fernanda está indo até ele e pede que tome muito cuidado no que vai falar, pois alguma palavra errada irá entregar todos eles. Bárbara garante a Adriano que se eles voltarem a trabalhar juntos, eles serão os únicos beneficiados. Ao estarem indo para o carro, Vladimir liga para Priscila pedindo que ela fale com Jaime antes de Fernanda, pois ele está muito nervoso. Priscila desliga o telefone e comunica a Fernanda que não poderá acompanhá-la, pois no telefone era seu médico avisando que os exames estão prontos. Fernanda entende e sai com o carro. Na casa de Margarida e Jacinto, Florzinha chora e conta a eles que irá contar tudo para Fernanda. Margarida e Jacinto pedem que ela não abra a boca para nada. O resumo do dia 21 e 22 só irei postar no dia, pois a emissora está fazendo cortes e diminuindo o tempo da duração da novela. Faço isso para que vocês tenham o resumo certo dos dias.